Esta é a história do dia da Rádio Observador. Um Estado laico deve apoiar uma religião? Depois da polémica, Dom Manuel Clemente rejeita ter o nome na ponte pedonal sobre o Rio Trancão. Não quer ser motivo de divisão, nem quer ofender ninguém. Esta é a reação do ainda Patriarca de Lisboa a essas petições que estão contra o nome do cardeal na ponte que une Lisboa a Loures, no Parque Tejo. Primeiro foi a polémica com o apoio do Estado à Jornada Mundial da Juventude. Depois, a proposta de atribuição do nome do cardeal Dom Manuel Clemente à nova ponte para peões e bicicletas sobre o Rio Trancão, uma proposta que o próprio acabaria por recusar, depois de aparecerem várias petições contra e a favor. Em ambos os casos é invocado o mesmo argumento, o de que o Estado é laico e que por isso deve manter-se longe da religião, mesmo num país em que 80% da população se considera católica. O que significa, então, a laicidade do Estado? O que dizem a Constituição Portuguesa e a legislação? O Estado pode apoiar uma religião e pode apoiar mais uma religião do que outra? São questões para a conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador que segue habitualmente a atualidade religiosa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, João Francisco Gomes. Olá, João. João, vamos começar por definir um conceito que pode até parecer simples, de tantas vezes que ouvimos nas notícias, mas que penso que é fundamental para o início desta nossa conversa. O que é que significa ser laico? Bem, talvez a resposta não seja assim tão simples, porque laico, na verdade, tem a mesma raiz, por exemplo, que a palavra leigo, que usamos no contexto da Igreja Católica para definir os fiéis que não são sacerdotes, por exemplo, são os leigos, compõem a generalidade da comunidade cristã. Mas a palavra laico, no sentido da língua portuguesa contemporânea, na verdade, significa ser independente de qualquer confissão religiosa. Não é necessariamente ser ateu ou recusar a religião, mas é ser independente, estar fora da lógica das várias confissões religiosas. Então vamos juntar aqui uma outra palavra também, para complicar a coisa. O que é um Estado laico? Bem, um Estado laico, ou pelo menos aquilo que nós muitas vezes procuramos dizer quando usamos a expressão Estado laico, é um Estado que não adota uma religião, é um Estado que não é confessional, como existem muitos ainda, e como Portugal já foi no passado. É um Estado que não tem uma religião oficial, não tem uma religião que siga, enfim, na sua própria vida oficial enquanto país, mas que cumpre uma série de princípios de separação entre as confissões religiosas e o Estado, de igualdade entre todas as religiões que existem, de salvaguarda da própria liberdade religiosa, da liberdade de acreditar ou de não acreditar e de acreditar no que se quer, mas também, e esse é o princípio fundamental, o princípio da não confessionalidade. O Estado não influencia, não se intromete, nem é influenciado pelas confissões religiosas. Isso vemos-lo, por exemplo, na educação, na cultura. Esses programas não são definidos com base em nenhuma inclinação religiosa, ao mesmo tempo que as religiões têm a sua liberdade para se organizar sem que o Estado se intrometa. Nós falamos num Estado laico, mas se procurarmos, palavras como laico ou laicidade, na verdade, nunca aparecem na Constituição, não é? Então, o que é que diz a nossa Constituição? Sim, esse é o grande mito que se cria, de que a Constituição Portuguesa garante explicitamente que o Estado é laico, e depois usamos o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico como argumento em muitas discussões. Na verdade, aquilo que a Constituição diz e está no artigo 41 da Constituição, e é um artigo destinado a salvaguardar a liberdade de consciência, de religião e de culto. Portanto, na verdade, ao contrário do que possamos pensar quando usamos a expressão o Estado é laico, não se trata de um artigo destinado a proteger o Estado das religiões, mas sim a proteger as próprias comunidades religiosas, por um lado, da intromissão do Estado, e ao mesmo tempo para proteger cada um
cada pessoa na sua liberdade de consciência, de religião e de culto, de acreditar no que quer, de seguir o que quer na sua consciência e de realizar os cultos religiosos que quer, sem que o Estado o possa discriminar por isso. Uhum. Então, esclarecidas todas estas questões, vamos então a uma das perguntas centrais deste episódio. A laicidade impede o Estado de apoiar uma religião? Não, naturalmente que não. A laicidade, como a estamos a interpretar, apenas, garante que o Estado se mantém neutro em relação à confessionalidade, ou seja, o Estado não adota uma religião oficial, mas o Estado também não é cego em relação à comunidade de pessoas que compõem o Estado, não é alheio àquilo que possam ser as suas iniciativas e, portanto, o Estado, da mesma maneira que poderá apoiar uma iniciativa realizada por uma associação de vizinhos ou por qualquer... Ou cultural, uma associação ou cultural. Um futebol até, não é? Exatamente. Por qualquer organização, também pode apoiar uma iniciativa que seja levada a cabo por uma comunidade religiosa. Aquilo que não pode fazer é apoiar uma comunidade religiosa e não apoiar outra, usando como critério para essa discriminação qualquer lógica de prática religiosa. Claro que pode decidir apoiar uma iniciativa e não apoiar outra com base numa série de critérios relacionados com a execuibilidade, a segurança, enfim, uma série de critérios, tal como apoia e não apoia outras iniciativas que nada têm a ver com a religião. Agora, o argumento da confissão religiosa nunca pode ser usado para o Estado decidir apoiar ou não apoiar uma iniciativa. Uhum. Já falámos aqui da Constituição, mas para além da Constituição temos ainda a Lei da Liberdade Religiosa. O que é que diz esta lei? Exatamente, a Lei da Liberdade Religiosa, essa sim é um documento legislativo muito importante do nosso país, que garante justamente a liberdade de religião em Portugal. É, no fundo, a lei que depois torna operacional aquele princípio constitucional da proteção da liberdade de consciência, de religião e de culto. E, portanto, é nessa lei da liberdade religiosa que estão plasmados os princípios da igualdade, o princípio da separação, o princípio da não confessionalidade, também o princípio da cooperação. Eu acho interessante mencionar o princípio da cooperação, porque às vezes vai um bocado em contracorrente com o que possamos pensar. E vou citar: o Estado cooperará com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, tendo em consideração a sua representatividade, com vista designadamente à promoção dos direitos humanos, desenvolvimento integral de cada pessoa e dos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. Portanto, o Estado assume logo à partida que as religiões todas, não apenas uma, mas todas, são potenciais aliadas na promoção de uma série de valores que também são comuns ao próprio Estado. E, portanto, esta lei, depois, além disso, a lei também define as isenções fiscais dos edifícios das religiões, define um aspecto muito, muito importante, que é a possibilidade das celebrações, por exemplo, de casamento das diferentes religiões terem efeitos civis, o que é muito importante naturalmente para as pessoas que são crentes de determinada religião. E, portanto, é uma lei, de facto, extensa, que garante, lá está, uma série de princípios da liberdade religiosa. Mas quando falamos da Igreja Católica, há uma questão que é a concordata, não é? Que é um acordo entre o Estado português e a Santa Sé. Isso significa que a religião católica, ou que a Igreja Católica tem privilégios em Portugal que as outras não têm? Menos do que já teve. Vamos por partes. A concordata entre o Estado português e Santa Sé é um documento que historicamente sempre regeu as relações entre, lá está, Portugal e a Igreja Católica a nível global. Importa compreender isto à luz da história. Um país com mais de 800 anos que foram praticamente todos um país confessional, uma monarquia confessional. Aliás, foi o Vaticano, foi o Papa quem reconheceu a independência de Portugal inicialmente, na Idade Média, e, portanto, é preciso compreender que durante toda a Idade Média e até 1910, Portugal era efetivamente um Estado católico. E, portanto, as relações que tinha com a Santa Sé eram relações, obviamente, preferenciais, eram relações de muita proximidade. O que acontece com a concordata é que, lá está, é um documento legislativo que prevê todas estas coisas que eu estava a referir anteriormente. O efeito civil dos casamentos, os benefícios fiscais, uma série de coisas. A Lei da Liberdade Religiosa, que foi aprovada em 2001 e que torna hoje Portugal num exemplo de
diálogo entre religiões a nível mundial, basicamente teve como grande objetivo replicar para a generalidade das comunidades religiosas radicadas em Portugal, desde que tenham uma presença estável no país, etc., todas essas regalias e benefícios que eram atribuídas exclusivamente pela Concordata à Igreja Católica. Portanto, a lei da liberdade religiosa, se formos estritamente, aplica-se a todas as comunidades religiosas, enquanto a Concordata é o que faz o mesmo para a Igreja Católica. E, portanto, naturalmente, a Igreja Católica é a confissão maioritária do país e representa 80% da população portuguesa e, portanto, naturalmente, há uma proximidade muito maior entre a Igreja Católica e o Estado, mas, na verdade, aquilo que a lei de liberdade religiosa representa é um alargamento desta relação que existia apenas com a Concordata a todas as comunidades religiosas. Já voltamos à conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador. Na segunda parte vamos perceber se o Estado pode ou não apoiar mais uma religião do que outra. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Dizia-me assim, dá a faca. E eu dizia, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com João Francisco Gomes, jornalista do Observador. João, já aqui dissemos que um Estado laico pode apoiar uma religião. A questão está agora em, deve apoiar de igual forma todas as religiões ou tem o dever de apoiar mais a religião maioritária de um país, por exemplo? Temos de perceber o que é que queremos dizer com apoiar de igual forma. Enfim, aquilo que a lei da liberdade religiosa diz é que o Estado coopera com as igrejas e comunidades religiosas tendo em consideração a sua representatividade. Esta é a expressão que está na lei. E, portanto, naturalmente, seria incompreensível que o Estado português apoiasse da mesma forma, e quando dizemos da mesma forma, estaremos, por exemplo, a falar com o mesmo dinheiro, a Igreja Católica e uma confissão absolutamente minoritária que tem algumas dezenas de milhares de fiéis em Portugal. O que é que isto significa? Significa que o Estado não discrimina nenhuma das religiões. Ou seja, se há uma iniciativa promovida por determinada confissão religiosa que pede apoio do Estado e o Estado considera que é um apoio que é devido, etc., e que, enfim, que se trata de uma iniciativa com potencial para ter interesse público, então o Estado não pode discriminar em função daquilo que seja a confissão religiosa. Agora, se nós formos ter em atenção aquilo que é, em Portugal, a presença da Igreja Católica, a dimensão, a capacidade que tem para tomar iniciativas, a capacidade que tem para organizar eventos, então naturalmente vamos acabar por concluir que o Estado vai apoiar mais a Igreja Católica do que as confissões minoritárias. Aquilo que não pode fazer, lá está, é discriminar em função da religião. Temos estado aqui à margem das polémicas, mas também temos de falar delas. Para este teu artigo no Observador, falaste com um constitucionalista que entende que criticar o apoio do Estado à Jornada Mundial da Juventude, com base no princípio da laicidade do Estado, é um tiro ao lado. Porquê? Sim, falei com Pedro Bacelar de Vasconcelos, constitucionalista, que basicamente tem a seguinte opinião. Podemos olhar para a Jornada Mundial da Juventude e aquilo que foi o apoio do Estado à Jornada Mundial da Juventude como um exagero, como talvez um excessivo aproveitamento por parte dos decisores políticos daquilo que foi a popularidade do fenómeno, e isso pode ser criticável. Mas usar o argumento da laicidade do Estado é um tiro ao lado porque estamos justamente a criticar aquilo que está errado. Porquê? Porque, de facto, não se pode dizer que o apoio do Estado a um evento desta dimensão, com esta mobilização de pessoas, com esta capacidade para gerarem eventualmente retorno económico, com a capacidade de projetar o país no estrangeiro, com a quantidade de
cidadãos portugueses que impactou, com a quantidade de cidadãos estrangeiros que trouxe ao país. Dizer que isto é ferir a laicidade, o princípio da laicidade, é sempre um erro, na medida em que isso implicaria a assunção prévia de que o Estado português, no fundo, apoia a Jornada Mundial da Juventude porque acredita na ressurreição de Cristo e não apoia uma iniciativa do Islão porque não acredita na fé islâmica. E, na verdade, não é isso que acontece, não é? Portanto, aquilo que ele considera, de facto, é que a crítica pode ser apontada ao exagero e ao aproveitamento por parte da classe política, mas não a uma suposta falta de isenção e laicidade por parte do Estado. E, de resto, este argumento da laicidade do Estado foi também usado para criticar a proposta de dar o nome de Dom Manuel Clemente à ponte sobre o rio Trancão, na zona onde decorreu a Jornada Mundial da Juventude. Neste caso, faz sentido invocar esse argumento? Novamente, parece ser um tiro ao lado. Há aqui alguma indignação com o facto do nome do Manuel Clemente ter sido escolhido para a ponte, e essa indignação vem em grande parte por causa da crise dos abusos sexuais, ignorando na verdade tudo aquilo que foi a vida de Dom Manuel Clemente e até o seu contributo intelectual para a cidade de Lisboa e para o Patriarcado de Lisboa, mas também é muito simples de responder a essa pergunta. Se formos ao Google Maps, encontramos Avenida Dom José Policarpo, Praça Dom António Ribeiro, Avenida João XXI, foi Papa. Enfim, teríamos de facto de ir repensar tudo o que é nomes de avenidas, ruas, de feriados, de Santo António, São João, São Pedro, de hospitais, enfim, que têm uma relação íntima com aquilo que é a vida da Igreja Católica, naturalmente. Já dissemos aqui que o Estado não pode então discriminar entre religiões. Assim sendo, que casos existem de cooperação, o apoio do Estado português a outras religiões que não a católica? Encontramos vários casos, encontraremos sempre muito mais exemplos relacionados com a Igreja Católica, mas basta pensarmos, por exemplo, que o Imamat Ismaili, portanto a liderança daquilo que é a comunidade ismaelita a nível global, está sediada em Lisboa por via de um acordo de cooperação que foi assinado entre o governo português e o príncipe Aga Khan para a instalação justamente na cidade de Lisboa desta sede global. No fundo, imagina um pequeno Vaticano situado no meio de Lisboa, com algumas diferenças jurídicas naturalmente, ou então, se pensarmos, por exemplo, no projeto já longo que existe na Câmara de Lisboa de construir e financiar uma nova mesquita na Moraria, também ela não livre de polémicas, e basta pensar, era um exemplo que também o próprio constitucionalista que eu vi para o artigo dava, enfim, se amanhã o Sheikh Munir, que é o imã da Mesquita Central de Lisboa, chegar ao pé do Governo ou da Presidência da República e dizer que tem a ideia para uma iniciativa de um encontro com milhares de jovens muçulmanos, quer dizer, ou tem a ideia para uma iniciativa qualquer que pode mobilizar bastante gente no país, que pode trazer muita gente ao país, etc., será natural, será expectável que o Estado português acolha exatamente com a mesma deferência, com os mesmos braços abertos, como acolheu a Jornada Mundial da Juventude. Se não o fizer por razões religiosas, aí sim estaremos a falar de um problema de falta de laicidade. Obrigado, João Francisco Gomes. Obrigado. João Francisco Gomes é jornalista e segue habitualmente os assuntos relacionados com a religião. Assina um artigo no Observador sobre o que é um Estado laico e a relação entre o Estado e as religiões. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos também um som de um noticiário da Rádio Observador. A sonoplastia é do Diogo Casinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.